Ok. Bem-vindos todos, super bem-vindos os alunos, super bem-vindos nossos colegas do laboratório, professores de outras universidades e pesquisadores também. Super bem-vinda a nossa querida Ana Maria César Pompeu, nossa presidente da Sociedade de Estudos Clássicos. Eu sou a professora Grace, eu também estou lidando com a questão técnica de permitir a entrada de todos vocês, então tenham paciência comigo. A professora Ana Maria César Pompeu é doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, pela USP, 2004, fez estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, né, com a professora Maria de Fátima, em Portugal, em 2010, atualmente, e recentemente é professora titular da Universidade Federal do Ceará. Meus parabéns, minha querida, você lutou por isso, merece. Atua nos programas de pós-graduação em letras, lá na UFC, e também na pós-graduação em estudos clássicos. É líder... Estudos da tradução. Isso, de estudos da tradução, desculpa. É líder do grupo de pesquisa CNPq, SBEC, Núcleo de Cultura Clássica, e como eu falei, né, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, vigência 2020 até 2021, até o ano que vem. Desculpa, eu tive que autorizar alguém para entrar. E com várias publicações na área de comédia, Aristófanes e Platão, que foi sua dissertação, Aristófanes e Platão, A Justiça na Polis, em 2011, Dionísio Matuto, uma abordagem antropológica do riso de comédia de Aristófanes, de comédia dos acarnenses, né, de Aristófanes, para o Cearenseis, em 2014, Acrópole, agora que eu estou com ela aqui, que eu estou estudando esse texto, Acrópole agora, Mulher Dentro, Homem Fora, uma introdução à lisista de Aristófanes, de 2018, que foi lançado, né, na SBEC de 2019, Aristófanes, o dramaturgo da Cidade Justa, em 2019, traduziu Lisístrata em 1998 e 2010, duas edições, Tesmoforiantes, em 2015, Cavaleiros, em 2017, e a tradução de Plutarco em colaboração, né, a Epítome da comparação de Aristófanes e Menandro, leitura essencial, de 2017, a tradução, né, e o Riso também, né, colaborou na edição dos livros O Riso no Mundo Antigo, em 2012, Oralidade, Escrita e Performance na Antiguidade, Identidade e Autoridade no Mundo Antigo, em 2013, Grécia e Roma no Universo Augusto, de 2015. Minha querida, me corrija no que eu tiver errado, porque é muita produção. Parabéns por todas essas conquistas. Estou assim, muito orgulhosa de você, de estar recebendo a nossa titular da UFC, a nossa especialista em comédia grega no Brasil. Somos poucas, né? E somos poucas, somos mulheres. E é com muita honra, com muito prazer e com muito nervosismo que eu te recebo aqui. Bem-vinda. Obrigada, Grace. Eu até tinha falado para você, né, que obrigada a todos estarem aqui, todos e todas. Lá não, né, aqui, né, que eu estou em casa. Todos nos sentimos em casa e estamos mesmo, sem problema. Estamos, né, estamos na UF e estamos em casa. Bem-vinda, então, bem-vinda. Então, ótimo. Então, eu digo assim, né, boa tarde a todos e todas, ou senão a vocês tudinho, como eu falo em cearense, né? E eu acabei escolhendo falar sobre as mulheres, que é a nossa pesquisa mais recente, né? Ainda que eu já tenha começado uma outra, né, com nuvens e vespas também, né, mas foi para o PIBIC, que agora ainda não iniciei propriamente. Já temos 2 bolsistas, mas ainda vamos... iniciamos, na verdade, né, no grupo de tradução, mas, assim, só uma leitura ainda
Só a primeira leitura, depois vamos começar a traduzir mesmo. Então, ainda estamos com os resultados da pesquisa das mulheres de Aristófanes, né? Nós, inclusive, vamos publicar 2 livros com muitos artigos de vários autores, né? E com vários colegas participando como avaliadores desses artigos, tá? A Adriane participou, Maria de Fátima, a Grace mesmo, né? Lembrando, não sabe mais nem qual é, né, Grace? Mas vai sair as mulheres de Aristófanes, né? Revolução e Recepção. Então, serão 2 volumes, que ficou muito grande o livro, né? Muitos artigos mesmo. Então, estamos aguardando, que está lá no PPG Letras, né? No Programa de Pós-Graduação em Letras, aguardando lá a editora começar a fazer o trabalho, finalmente, né? De editoração para concluir. Então, eu vou apresentar, que eu fiz um slide só para vocês seguirem o texto. Na verdade, é mais para a gente ter uma forma de, né, algo em que se segurar para discutir um pouco depois, né? O texto é pequeno, na verdade, aí nós podemos debater um pouco mais depois, né? Eu tenho o quê? 1 hora, mais ou menos, né? Fica à vontade. Vou apresentar uma Uma janela. 1h20, 1h15, tranquilo. Mas aí pode ter mais discussões também, né? Isso. Vamos, quando apresentar aí, já está aparecendo ainda não? Podemos ver. Já está dando, né, para ver? Isso, dá para ver. Então, o título que eu, né, sugeri foi Mulheres em Ação na Trilogia Feminina Aristofânica, né? Vocês vão perceber que o texto, eu vou falar um pouco da nossa pesquisa, né, que é concluindo essa trilogia, nós estamos concluindo a tradução da Assembleia de Mulheres, na verdade já traduzimos, só que estamos em fase de revisão, tá bem? Então, eu começo assim, né, Mulheres em Ação, até eu estava pensando por que Mulheres em Ação, né, que eu tenho um capítulo no Aristófanes, o dramaturgo da comédia, né, o dramaturgo da comédia da Cidade Justa, coloquei Mulheres em Cena, na verdade, as 2 peças, Lisístrata e Tesmoforiana. E aqui eu coloquei Mulheres em Ação na trilogia feminina aristofânica. E aí eu tento logo explicar no início, eu tenho que fechar a porta. Mulheres em Ação é o que podemos constatar nos títulos das 3 peças femininas de Aristófanes. Lisístrata, Tesmoforiazusa e Eclesiazusa. Lisístrata, na verdade, né? Eu coloquei Lisístrata em português mesmo. Então, Lisístrata, né? O Lisístrata é a que libera ou dissolve a tropa. Coloquei aqui as 2 opções, libera tropa ou dissolve tropa, que eu traduzi como libera tropa, a Adriane como dissolve tropa, né? Mas só para mostrar que essas peças já têm no título a ação das mulheres, né? Não são mulheres quaisquer, as mulheres estão agindo, né? Elas agem na cidade de alguma maneira. Tesmoforiados saem as que celebram as tesmofórias, e eclesiados saem as que se reúnem em assembleia, né? As que participam na assembleia, como a professora Maria de Fátima colocou, as mulheres no parlamento, né? Então, o estudo das 3 comédias femininas de Aristófanes possibilita uma visão mais objetiva do tema através do tempo, pois Lisístrata e Tesmoforiante são de 411 a.C., e a Assembleia de Mulheres é de 393, 392 a.C., já no século IV, e após o final da Guerra do Peloponeso. A pesquisa As Mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres teve como objetivo principal reconhecer a mulher como protagonista nas 3 comédias de Aristófanes, identificando a voz feminina do poeta cômico e analisando sua evolução, especialmente pela tradução de Assembleia de Mulheres, como conclusão tradutória da trilogia feminina de Aristófanes. Nós já traduzimos Lisístrata, publicada em 1998, em 2010, e Tesmoforiante, publicada em 2015. A pesquisa tem como objetivos específicos reconhecer o ambiente da Guerra do Peloponeso, com suas consequências nas 2 primeiras peças, e a ausência da guerra na 3ª peça, bem como descrever a composição e participação coral, observando a sua evolução nas 3 peças estudadas. Vamos falar um pouco de cada uma das peças. O enredo de Lisístrata é simples, porém essencialmente político.
As mulheres gregas se reúnem sob o comando da ateniense Lisístrata, em frente à Acrópole de Atenas, e planejam acabar com a Guerra do Peloponeso, através de uma greve de sexo e da tomada da Acrópole, onde ficava o tesouro de guerra da cidade de Atenas. Termoforiantes vem surpreendentemente tratar de um tema literário e social, não mais tão diretamente sobre guerra. Em Atenas, todos os anos, durante o mês Pianéption, né, outubro, novembro e outubro, mais ou menos, as mulheres casadas se reúnem no Termofórion, templo dedicado às deusas Deméter e sua filha Perséfone, Deméter e Core, né, até tinha traduzido a peça também como Deméter Coreante, em vez de Tesmoforiante, chamadas tesmóforas, ou as legisladoras, e celebram a festa tesmofórica. Aristófanes, no entanto, traz as mulheres planejando eliminar o poeta trágico Eurípides, por ele falar e mal das mulheres em suas peças. Esta peça difere das outras duas comédias femininas, Lisístrata e Assembleia de Mulheres, colocando-se cronologicamente entre as duas. Né? Nós já falamos que a Lisístrata é de 411 e a Tesmoforiantes também, aqui depois, né? no festival seguinte. E a Assembleia de Mulheres já é no século IV, né? 392. Na Lisístrata, que é a primeira peça essencialmente feminina das Quetenas de Aristófanes, é o esvaziamento de homens na pole que torna possível a ação das mulheres na tomada da Acrópole, centro religioso e político de Atenas, e, consequentemente, do poder. Ali já vemos que é através da tragédia, especialmente a de Eurípides, que os homens formam o seu conceito sobre o gênero feminino. As mulheres são capazes de tudo para recuperarem a paz no casamento, até mesmo de se submeter a uma greve de sexo. Termoforiante e Lisístrata, né? Elas são bem próximas, inclusive, como eu falei, do mesmo ano, né? São em festivais diferentes. Em Lisístrata, as mulheres aparecem como amantes do vinho, astuciosas, adúlteras e apegadas demasiadamente ao sexo. Tem uma citação, né, da nossa tradução, do verso 1 ao 3. Mas se a Lisístrata está falando, mas se as tivessem chamado a uma festa de Baco, a um templo de Pan, a um em Colíade ou ao de Genitália, nem seria possível passar por causa dos tamborins. Ela se queixando, né? Que nenhuma tinha chegado, mas se fosse para uma festa dessas aí, ela já não teria mais nem espaço. A falta de exemplos antigos de uma protagonista feminina, como Lisístrata ou Libera-Tropa, na comédia antiga, já que antes dela a mulher se resumira a breves aparecimentos nas peças de Aristófanes, como vendedoras no mercado ou divindades menores, sendo os papéis femininos, sobretudo, personificações, figuras mitológicas ou parentes de homens ilustres, mostra que, ao dar impulso à intervenção feminina, Aristófanes apenas acompanhava o curso dos tempos. É o que nos explica Maria de Fátima Silva, em 1991, né, a peça dela, um trabalho sobre as mulheres na comédia. A guerra foi a grande responsável por mudanças radicais na sociedade ateniense, o que se observa na imagem da mulher recatada, limitada ao âmbito de casa, na Atenas da primeira metade do século V, né, antes de Cristo. Silva, a Maria de Fátima Silva, né, nos esclarece que a falta de homens, seja pela ausência na guerra ou pela morte, fez com que o número de mulheres crescesse em proporção, e sua qualidade de vítimas de guerra, da guerra, impôs-se ainda mais na consideração da cidade. De Ceópolis, em Acarnenses, né, nos versos 1056 a 66, é o exemplo de uma certa comiseração pela mulher diante da guerra. Quando ele goza dos benefícios da paz, que negociara para si, e que se recusa a repartir, seja com quem for, ele abre uma exceção para uma noiva, que não tem culpa da guerra, e deseja salvar a presença do marido junto de si. Né? É bem interessante essa cena, né? Porque ele pede para... ele dá um pouquinho da paz, que é representada através do vinho, né? E ele dá um pouquinho da paz e ensina para ela que passe né, que pingue uma gota lá do vinho sobre o pênis do noivo, porque ela vai ter a lua de mel dela, né, mesmo que o noivo vá para a guerra. Então é bem engraçada essa cena. O casamento de Strepsíades em nuvens, versos 41 a 48, torna-se paradigmático
de um novo padrão de aliança. O rústico com dinheiro é a herdeira de uma aristocracia falida. É que os camponeses se viram obrigados a participarem da vida urbana, por força da constante ameaça de incursões inimigas e a se obrigarem, exatamente, se abrigarem dentro dos muros da cidade, né? Nós vemos isso bastante já nos acarnenses, né? E aqui nas nuvens, vemos que já há um novo tipo de casamento, né? Desses agricultores que foram forçados a viverem na cidade por causa da guerra. Deixarem suas casas, né? Do seu campo e virem para a cidade. Lisístrata é a primeira peça, dentre as que restaram de Aristófanes, a ser representada após a fortificação de Deceleia, na Ática, pelos Peloponésios, que se deu, né, essa fortificação se deu em 413 a.C., ano em que também se deu o final desastroso da expedição ateniense à Sicília, que se iniciou em 415 a.C. E assim as mulheres aparecem pela primeira vez em Aristófanes, para nós, como protagonista e porta-vozes do poeta. A fantasia utópica de Lisístrata é, como explica Henderson, né, que é 1987, é a edição dele de Lisístrata, que nós utilizamos, inclusive, para tradução, diferente das outras peças heróicas de Aristófanes, por ser mais prática, né? A utopia é mais prática em Lisístrata. Pois, embora a situação seja fantástica, é realizável em princípio, já que as ações das personagens não estão fundamentalmente fora do reino da possibilidade humana. As mulheres da peça nem alteram suas características, nem adotam uma ausência delas. Nenhuma delas questiona sua função ordinária ou procura, de algum modo, mudá-la. Mas elas só querem voltar à sua vida normal, que tinha sido interrompida pela guerra. Sua ação é desinteressada e temporária, e só se utilizam de habilidades peculiares ao seu sexo. Governo e finanças domésticas, procriação e cuidado com a família, né? É o que resume aqui as peculiaridades do sexo feminino. A fantasia está na projeção dessas habilidades fora da esfera domiciliar, por meio de uma conspiração em que a cidade é assimilada à família individual e à agregação de cidades a uma vizinhança. Em Lisístrata, as mulheres não pretendem verdadeiramente obter o poder político, mas simplesmente restituir a ordem normal anterior à guerra. Querem os homens em casa, cumprindo seus deveres de esposo na família. Elas apenas fazem a censura às deliberações ruins dos homens, quanto à guerra e à má administração da cidade, enquanto elas são ótimas administradoras do lar. Né? Normalmente isso é bem enfatizado. Há indícios de que Aristófanes, de algum modo, desenvolve em Tesmoforiantes uma das ideias de Lisístrata, né? As mulheres são consideradas maliciosas pelos homens. Essa ideia já estava lá na Lisístrata, né? Versos 11 a 12. E são as tragédias de Eurípides que divulgam isso. Todos esses versos apresentado isso, né? 138, 253, 283 e 368. Sempre os homens dizem, o poeta Eurípides é que está certo, né? Essas mulheres. Mas, às vezes, com essas pestes, nem com essas pestes, nem sem essas pestes, eles chegam a dizer isso. E depois eles desenvolveriam outra ideia da mesma peça em Assembleia de Mulheres. Qual seria, né? As mulheres governam melhor do que os homens. Então, assim, na Lisístrata 493 a 5, 527 a 28, 551 e seguintes. Agora, vocês vão ouvir aqui em casa, viu? Aqui, sempre quando eu estou falando, eu digo para as pessoas, aparece a Ágora ateniense, tá? De vez em quando vai passar alguém aqui anunciando algum produto. E como eu estou acima aqui um pouquinho acima do primeiro, um quarto acima dos outros, quando passa qualquer coisa fica mais alto do que lá embaixo. Então, se vocês ouvirem, não se espantem. Aqui é uma ágora, praticamente. Tá bem? Então, assim, a Lisístrata já traz ideias que vão ser desenvolvidas nas outras duas peças, tanto na Tesmoforiantes como em Assembleia de Mulheres. Lisístrata é uma peça política por tratar diretamente da Guerra do Peloponeso. As esposas gregas tramam uma greve de sexo para que os homens parem de lutar.
E as atenienses, além da greve, tomam a Acrópole da cidade, para que os homens não tenham acesso ao dinheiro ali guardado, né, ao tesouro ali guardado. É interessante notar que as mulheres de Lisístrata, bem como os outros personagens, são todos fictícios. Não há um só personagem que retrate alguém real, o que contrasta com o contexto de guerra, que é precisamente localizado no tempo e no espaço, pois os fatos referidos na peça são coerentes com a data de sua representação, período da segunda metade da Guerra do Peloponeso, que é chamado de a Guerra Deceleana. Então, já em Tesmoforiantes, Eurípides é personagem, ele é um cidadão de Atenas e conhecido por todos através de suas tragédias. As mulheres também são reais, uma vez que a festa Tesmofórias, né, era realizada em Atenas todos os anos, e somente mulheres legitimamente casadas podiam dela participar. Há, no entanto, o deslocamento da data, pois essa festa, né, dava-se em outubro, enquanto no teatro, o Festival das Grandes Dionísias, dava-se em março ou abril, né? Então, assim, o que representa ali, né, não está sendo exatamente o momento em que a peça está sendo representada, já que é março ou abril, e ele está representando um festival que acontecia em outubro, novembro, né, em Pioneiro. A guerra, de modo explícito, está quase completamente fora dessa peça, que trata da trama das mulheres atenienses para matar Eurípides, por ele denegrir a imagem feminina em suas tragédias. Mas podemos interpretar esse festival, sendo um real, na verdade, um ritual de fertilidade, como uma celebração pela paz e normalidade da vida. Então, a peça Lisístrata tem uma defesa, a acusação dos homens de que as mulheres são um mal para a cidade. Elas também se defendem da acusação de não terem o direito de se intrometerem em assuntos de guerra, ao afirmarem que contribuem fornecendo os homens, pois elas é que parem filhos que são enviados para a guerra como guerreiros, e são elas agora que se ressentem pela morte desses mesmos filhos. Como mães, elas são cidadãs plenas. Já Tesmoforiantes é também uma defesa. Ora, se as mulheres são mal, por que os homens têm tanto medo de perdê-las? As mulheres estão relacionadas à paz doméstica, às vitórias antigas sobre os bárbaros e à honestidade na administração doméstica, enquanto os homens estão ligados só à covardia, ao suborno, aos roubos dos bens públicos. As mulheres deveriam ter as maiores honras quando dessem bons frutos para a cidade, quando fossem mães de bom cidadão, enquanto as que dessem maus frutos deveriam ser relegadas à humilhação. Né? Essa ideia toda aqui das Tesmoforiantes é retratada na parábase, né? O coro é que diz isso, né? Em Lisístrata, as mulheres tomam à força o centro religioso da cidade. Elas fingem que vão sacrificar e tomam, né, a Acrópole, permanecendo sem relações sexuais com os esposos. Proíbem até a entrada de homens na Acrópole, para conduzirem a cidade à paz. Em Tesmoforiantes, elas ocupam o Tesmofório, templo das deusas Tesmóforas, legisladoras, Deméter e Core, não à força, mas por lei, paralisam todas as tarefas masculinas em relação à polis. Permanecem também em abstinência sexual. Né? A entrada do templo é interdita aos homens. Elas pretendem acabar com Eurípides, que é a grande causa de seus males, por divulgar aos homens seus segredos mais recônditos, causando a discórdia em família. Então pretendem, da mesma forma, restaurar a ordem perdida no lar. Enquanto Lisístrata restaura a ordem doméstica, como consequência da ordem política, Tesmoforiantes apresenta um festival anual da polis, realizado por esposas legítimas, para a fertilidade natural de plantas, animais e seres humanos, logo para o bem da cidade, que estava conturbada pela guerra. O estabelecimento da discussão sobre o gênero também se dá nas duas comédias. Ora, em Lisístrata, há a separação dos sexos e depois a união em pares de esposos da Grécia inteira. O coro é dividido em duas metades, uma masculina e outra feminina. Há o tema de administração da polis e do oito.
e assim a repercussão da guerra e paz no público e privado, definindo os espaços do homem e da mulher. O elo entre as mulheres e os espartanos, na suposição dos homens, velhos do couro, é um efeminado famoso, Clístenes. Elas representam a paz, né? As mulheres representam a paz. Veremos que em Tesmoforiantes também Clístenes e ainda Agatão, dois efeminados, serão utilizados como intermediários para a criação do caractere feminino e da comunicação entre os sexos. Com isso, vemos que a semelhança entre as duas comédias pode ser firmemente estabelecida, né? Lá na Lisístrata, né, antes desse último parágrafo aqui, o Clístenes aparece como os velhos acham que as mulheres estão reunidas na casa de Clístenes, né? Elas se reúnem com os espartanos lá. E aqui nas Tesmoforiantes nós temos tanto o Clístenes que entra livremente no Tesmofórum, quando ele é interdito aos homens, ele entra lá para dizer às mulheres que há um espião de Eurípides lá dentro, né? Seria o parente de Eurípides disfarçado de mulher. Então, esses dois aparecem nas duas peças, sejam só mencionados como na Lisístrata ou como, né, personagens mesmo, em Tesmoforiantes. Na Lisístrata, a greve de sexo é restrita às mulheres casadas e, paradoxalmente, não se consideram outras possibilidades de satisfação sexual por parte dos homens. Nem as cortesãs, viúvas de guerra, as escravas, rapazes, nem mesmo a masturbação, né? Elas chegam, inclusive, né, a fazer uma espécie de pedido, né, súplica a Deus Afrodite, que os homens fiquem tifálicos, né, fiquem com tesão, vamos dizer, né, até que só pudessem ser satisfeitos por suas mulheres, né? Então, é quase uma espécie de maldição, vamos dizer assim, né? Eles não podem se satisfazer de outra forma, porque, na verdade, não é só uma questão sexual, é uma questão mais ampla, tratada na Lisístrata. Thiercy, né, em 1986, ele explica que o motivo para isso e para a própria greve é que a ação das mulheres se dá ao mesmo tempo no plano familiar e cívico, sendo a cidade transformada em grupos de famílias que obedecem aos mesmos princípios. Então, assim, essas duas peças de que falei, né, agora são de 411, elas se parecem bastante em alguns pontos, outros não, né, porque enquanto na Lisístrata as mulheres fingem sacrificar, oferecer um sacrifício, e acabam invadindo a Acrópole e tomando a Acrópole, né? E o plano era que as mais velhas fizessem isso, depois nós vemos que todas elas estão dentro da Acrópole, né? E a Acrópole se transforma como que numa grande fêmea, e suas portas são semelhantes às portas das mulheres. Os homens velhos vêm, os homens do couro, né, com toras, né, e fogo, para tentar derrubar essas portas, numa imagem semelhante a uma espécie de quase estupro, vamos dizer assim, né, tentando arrombar as portas das mulheres. E as mulheres saem dessas, né, as mulheres do couro aparecem com água e jogam água em cima dos velhos que estão com fogo. E há uma figura bem interessante nessas portas. As portas da Acrópole se transformam em porta das mulheres, né? Então, assim, o cívico e a cidade se transforma praticamente no privado. A polis e o oikos numa simbiose aqui, né? E as mulheres estão nesse comando. Elas representam a própria cidade, né? Com o tesouro dentro e tudo mais. Então, é bem interessante. Essa imagem de mulheres, tanto na Lisístrata quanto nas Tesmoforiantes, né? Até, já que depois a gente vai falar da Assembleia de Mulheres, daqui, né? Logo em seguida, logo quando eu termino de tratar das duas, eu sempre faço uma comparação com o discurso de Aristófanes no banquete de Platão, né? Que ele acaba... nós vemos que o discurso de Aristófanes lá parece ser composto, pelo menos por essas duas peças, ao menos, né? Alguns colocam até das aves também, né?
que eram as aves de 414 a.C., né? Alguns acham que o banquete, propriamente, não a obra, o banquete, mas um banquete que poderia ter havido com a vitória de Agatão, né? E o Sócrates ter participado, deveria ser em 416, ali aproximado, né, da peça As Aves de Aristófanes. Mas, assim, há indícios, por exemplo, quase citação da peça Lisístrata ali na fala de Aristófanes, quando fala dos seres, né, os homens na sua origem, seres duplos, seres, né, circulares, um homem completo, uma mulher completa e um andrógeno, e que eles seriam, como dizer, os homens, quando foram repartidos, né, quando tentaram lutar contra os deuses, eles foram repartidos, eles buscavam sua metade, né, e ficaram só como se fosse um linguado, só a metade, como um peixe, né? E nós vemos lá na Lisístrata uma personagem dizer isso, né? Que é a Mirrina, né? Que eu vou traduzir como Buquerina na primeira tradução, que ela diz, né? Se separasse ela poderia se separar do marido e ficaria parecido um linguado, quando se separasse dele, né? Só a metade de um peixe. Enquanto que a personagem Agatão, das Tesmoforiantes, é o próprio anfitrião do banquete, né? De Platão lá. Ele que foi premiado, está promovendo o banquete, né? Em comemoração à sua premiação por uma tragédia, tá? E aí é bem interessante, porque aí nós notamos que aparecem algumas referências a essas duas peças femininas de Aristófanes, tá? Enquanto que a Assembleia de Mulheres, nós vamos falar agora, vamos ter outra recepção também de Platão dessa peça, já na República, né? Então, no final, nós falamos sobre isso, no final da Assembleia de Mulheres. Então, a Assembleia de Mulheres, ela é já do século IV, 393, 392 a.C., é a 10ª peça que nos chegou de Aristófanes, né? Que aqui era um texto particular, por isso que está explicando, o único comediógrafo da comédia antiga grega que nos deixou textos completos. Nós temos 11 peças dele, das aproximadamente 40 peças que ele teria composto. É, no entanto, a primeira peça do século IV a.C. e apresenta modificações formais importantes em relação às comédias do século V a.C., fazendo uma transição para a comédia intermediária ou média grega. As principais mudanças se dão na participação do coro, que, apesar de dar nome à peça, né, eclesiados, as mulheres que se reúnem na Assembleia, ou se não, a Assembleia de Mulheres, tem uma substancial redução nas intervenções. É a primeira peça que não traz a parábase, né, o longo interlúdio coral, em que o poeta, através do coro, se dirigia ao público do teatro ateniense, aconselhando, censurando, fazendo o próprio elogio em relação aos concorrentes e pedindo o voto, pois se tratava de um concurso de comédia no Festival de Dionísio. O coro se dirigia aos atenienses em nome do poeta nas comédias da primeira fase, né? Acarnenses, Cavaleiros, Nuvens, Vespas e Pais, ou em seu próprio nome, nas comédias da segunda fase, Aves, Lisístrata, Tesmoforiantes e Ramos, né? Já nessa terceira fase, não há mais, né, parábolas. Esses estudos, a parábolas podem ser bem estudados, bem lidos, né, no livro da professora Adriane Duarte, né, Dono da Voz e a Voz do Dom, né, sobre a parábase aristofânica, tá bem? O enredo da peça Assembleia de Mulheres é o seguinte, né, a Praxágoras, que é a protagonista, havia combinado com outras mulheres em um festival feminino, seria o Ciro, que elas conseguiriam barbas postiças, as roupas de seus maridos, e tentariam tomar um pouco mais de sol para ficarem menos brancas e parecerem mais com homens, né? Enfim, elas deveriam se disfarçar de homens para participar da Assembleia Popular, que era interdita às mulheres. Aqui nós vemos uma inversão, né? Que é interessante, que nas Tesmoforiantes nós tivemos um lugar
interdito aos homens, que era o tesmofório, né? E lá o parente de Eurípides vai entrar disfarçado de mulher. Né? O Clístenes é interessante porque ele entra, como eu falei para vocês antes, ele entrou sem disfarce algum, porque ele é considerado um efeminado, raspava a barba, né? E se vestia de mulher. Então ele entra lá normalmente. Já o parente de Eurípides foi depilado, né, por Eurípides e vestido com as vestes de Agatão, que Agatão tinha as vestes femininas, segundo ele, quando estava fazendo a comédia, desculpe, uma tragédia feminina, né, ele tinha que se vestir como mulher para se sentir como uma mulher para poder compor, né. Então, assim, aqui já é o contrário, né, aqui é um lugar interdito às mulheres, que é a Assembleia Popular, a Eclesia, e essas mulheres vão precisar se disfarçar de homens para entrarem, né, nesse local, né? E elas se combinam com as outras mulheres, né, num festival anterior. Lá na Lisístrata, nós vimos que as mulheres também já tinham combinado algo antes de Lisístrata conversar com todas as líderes da Grécia, né? Porque não é só Atenas ali. Elas se reúnem com as líderes das outras cidades, né, que estão em guerra. E aí ela diz, eu já combinei com as mulheres mais velhas que elas vão, fingindo sacrificar, tomar a Acrópole. E aqui a Praxágoras, que parece bastante com Lisístrata nesse ponto, ela diz que que elas já tinham combinado, né? Todas vêm trazendo barbas postiças, né? Elas deixam os pelos crescerem, né? Lá na Lisístrata é interessante que o pelo também é bem utilizado como a falta dele para as mulheres, seria a depilação, para as mulheres conquistarem, né, seus maridos, vamos dizer assim, porque não basta elas fazerem greve de sexo, lá na Lisístrata não é só isso, elas têm que fazerem com que os homens tenham desejos, né, sintam desejos de se deitar com elas, para elas recusarem, não é só recusar, né, só recusar não adiantaria, elas têm que fazer com que eles queiram se deitar com elas, queiram sexo com elas. Então, elas lá se depilam, né? Aqui mostra que é algo, né, algo da sedução feminina, a depilação, né? Até que se depilava em forma de delta, bem interessante. Já aqui, as mulheres têm que fazer o contrário, elas têm que deixar os pelos crescerem e fazerem barbas postiças, né, inclusive, para que se disfarçarem de homens, né? E outro aspecto, também tem que tomar sol, né? Até brinco, eu ia tomar sol na laje, né? Que era lá no telhado, para se disfarçar, para aparecerem com homens, porque os homens são mais, né? Tomavam sol, eram mais bronzeados, as mulheres eram muito brancas. E é bem interessante, porque mesmo elas fazendo isso, nós vamos ver que depois, quando os homens vão comentar sobre isso, eles vão dizer o quê? Vão dizer, olha, estava cheio de sapateiro lá na Assembleia, né? A Assembleia tinha um povo lá brancoso, muito branco, era um povo de sapateiro, né? Como os sapateiros trabalhavam, né, no interior de uma oficina, eles eram mais brancos, então, como esses homens eram mais brancos, eles achavam que era sapateiro. Embora as mulheres tivessem tido o cuidado de pegarem mais sol para se parecerem com homens, né? Então, lá, elas proporiam entregar o governo da cidade para as mulheres e votariam pela aprovação da proposta, né? Nós não vemos essa cena acontecer lá na Assembleia, claro. Vamos ver as mulheres ensaiando como seria isso, como elas fariam isso, né? E nesse ensaio nós vamos ver que a única capaz de propor isso em público seria a própria Praxágora, que as outras mulheres sempre se confundem, né? Sempre acabam revelando que são mulheres, ou nos seus juramentos, ou dizendo que vão levar uma costura para fazer, né? Um tecido, alguma coisa desse tipo. E a Praxágora, não, ela estaria mais preparada para fazer, e quando ela faz o discurso, todas aprovam e dizem que ela será a líder. Tudo corre de acordo com o que elas combinaram, e elas promovem uma verdadeira comunhão de bens entre todos os cidadãos de Atenas. A comunhão, no entanto, atinge também a família, né? Pois não haverá mais mulheres e filhos para cada cidadão individualmente, mas para todos. As mulheres serão comuns a todos os homens.
haverá prioridade para os feios, aí essa aqui é a parte engraçada, né? Então, nós vamos ter prioridade para os feios e as feias sobre os belos, nas questões sexuais. Né? Não haverá reconhecimento dos pais pelos filhos, as crianças julgarão seus pais, todos os homens que tiverem idade para isso. Também não haverá mais questões judiciais, pois ninguém terá necessidade de contrair dívidas ou de roubar. Então, esse é o plano das mulheres, né? Nós vemos tudo isso ser discutido com a Praxágoras, né? O seu marido e o amigo dele lá, que ouve tudo isso, e ela diz todos os planos que ela tem, as ideias, de transformar a cidade toda em uma verdadeira casa, né? Tirar quase todos os muros, pegar todos os bens, trazer para a Ágora, todo mundo vai entregar seus bens, e esses bens serão repartidos para todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, não haverá mais necessidade de tribunais, né? Já que Atenas era tão, né, nós vemos nas nuvens, né, e nas Vespas, essa crítica bem forte aos atenienses por valorizarem muito a questão dos tribunais e os velhos juízes quererem participar sempre para ganharem o dinheiro, né, desses tribunais. Em cada sessão, né, o velho, lá, o Filocleo que o diga, né, desesperado para julgar, já tinha mania de julgar. Então, assim, nós vemos que aqui elas dissolvem tudo isso. Não precisa mais de tribunais, não vai haver mais roubo, porque todo mundo tem o que quer, para que roubar, né? Não vai ter mais questão nenhuma desse tipo, né? Aí o marido da Praxágoras que diz, e se a gente quiser, né, dar um presente a uma mulher para ter relações com ela, como é que vai, né, ter dinheiro, vai buscar nesse fundo comum, né? Aí é que elas começam com a ideia mostrando, não precisa mais disso, né? Porque todas as mulheres irão com todos os homens com todas as mulheres. Aí começa essa discussão e vem à tona a ideia, e se todo mundo pode ir com todo mundo, o que será dos mais velhos, né? Dos mais feios, dos homens, né? As mulheres só vão querer ir com os homens mais novos. Então, a ideia não é essa, né? É dar prioridade aos mais feios primeiro. E aí nós vemos no final da peça essa encenação, mas somente com as mulheres, né? Assim, um rapaz vem do jantar, que esse jantar é comum, as mulheres vão promover esse jantar para todos, né? Elas, na verdade, acabam sendo as que vão trabalhar, os homens não vão fazer nada, nem vão mais nem para, né, nem para assembleias, como eles mesmos dizem, as mulheres é que vão fazer tudo, e eles vão para esse jantar, e quando vem, nós vamos ver essa cena final, a Praxágoras não vai aparecer mais na cena final, e um rapaz vem procurar a moça, né, a jovenzinha, a canções de apaixonados, etc., e até esquisito, porque uma moça sozinha em casa, só, né, para receber um rapaz era complicado também, né? Mas aí nós vemos que o rapaz vem e uma velha vizinha diz que não, primeiro ele vem com ela, não com a moça. E aí vai ter uma briga entre duas velhas, depois chega uma outra velha, ainda mais velha, que acaba levando o rapaz no final, né? Aí você saber que isso, essa cota aí da mais velha, da mais feia, seria uma forma democrática ou seria uma forma não natural, né, do sexo também, né? E aqui, essas ideias, não essa aqui, e há uma velha que diz o seguinte, a moça diz o seguinte, né, se vocês colocarem essas leis, não vai encher a cidade de Édipos, né, ou seja, né, os rapazes vão acabar se deitando com as próprias mães, né, desse jeito. Então, é interessante. Mas, assim, essa ideia também nós vamos ver na República de Platão, no livro V, né? Essa comunhão de mulheres e filhos, né? Pelos homens todos, né? Então, é interessante, porque lá vai ser apresentada essa ideia seriamente, né? E há um indício de que esteja se referindo aos comediógrafos, especialmente a Aristófanes aqui, ele diz que vai parecer brincadeira, né? Que os brincalhões não pensem que é brincadeira, ele vai falar algo desse tipo, e vai mostrar para nós que tem algo, né? É uma espécie de recepção aqui desse discurso, próximo a ele, por sinal.
Então, nós vamos, na verdade, como eu falei, eu pus pouco o texto para a gente discutir mais, também posso até mostrar alguma coisa da tradução que nós temos, por enquanto, no outro slide, mas eu concluo aqui o seguinte, né? Que na trilogia feminina aristofânica, a trilogia feminina aristofânica apresenta as mulheres em ação, algumas revolucionárias, né? Algumas ações revolucionárias, outras tradicionais, mas sempre redimensionadas do oikos, né, para polis. De modo semelhante ao que faz a própria comédia de forma inversa, né? A comédia normalmente trata a polis como oikos, né? Por exemplo, né, o Tribunal de Brinquedo do Delicléo em As Vespas, né? Nós vemos bem que As Vespas, um tribunal doméstico é preparado em todo, né? As urnas são substituídas por taças, né? Então, a clepsidra é substituída por um pinico, né? É muito engraçado, parece as atitudes da própria comédia, né? Aqui são as referências, e aqui, deixa eu ver se eu faço eu acho que eu vou parar de compartilhar, mas eu posso também mostrar um pouco da tradução dessas 3 peças, se vocês quiserem ver, né? Que é outro slide, na verdade. Vocês querem conversar um pouco logo agora? Quem possa abrir também, quiserem conversar um pouco sobre as 3 comédias, ou alguma coisa a mais. O cachorro agora foi o cachorro, começou. O que vocês acham? Aqui está ótimo, aqui é um cachorro atrás, lá na frente é a Ágora. A participação animal. A participação animal. Exatamente, que é a estrelinha, a minha cadelinha. Faz parte. Obrigada, Ana. Obrigada. Deu pra gente uma visão do que é essa comédia que tem como personagens, né, elementos do aspecto feminino, né, não são em todas, né, termoforiante, a gente pode discutir isso, tá? A gente não tem a heroína feminina em Termoforiante. Exatamente, não tem. Nós temos uma que é um homem vestido de mulher, que na verdade todas elas é assim, né? Não, e mais. Não, e mais. Nunca é uma mulher. Não, apesar de tudo, elas têm um plano, né? Elas têm um plano de matar, né? O que equivale muito, de forma muito próxima, ao que é um herói cômico, que tem uma ideia e que tenta colocar isso em ação. Majoritariamente ele consegue fazer isso, mas não sempre, né? Então, se a gente for pensar em Vespas, é um herói que tem uma ideia, quer que isso seja vigente, né? Que ele é viciado em tribunais, mas ele tem que mudar o seu pensamento. Termoforiante é muito difícil de você saber quem é o herói. Assim, para mim, se a gente for ver, tá? Desculpa, pessoal, mas vai ser uma baita... Não, pode falar, é para nós para discutir mesmo. Não, para mim, assim, se filmassem Termoforiantes, o Eurípides seria um grande herói, porque ele vai lá no final, né, como Superman, e salva o seu parente das mãos das mulheres, que as mulheres têm um plano e elas estão colocando aquilo em ação. Só para localizar, né, o público, Termoforiantes é uma peça que situa as mulheres num ritual, não público, né, mas é feminino, de grupo, em que elas se resolvem ali naquela reunião eliminar o seu grande inimigo, que é Eurípides, que coloca as mulheres, né? Se vocês conhecerem algumas peças de Eurípides, ele vai colocar as mulheres como sendo aquelas que são adúlteras, traidoras, né? E elas estão por aqui com isso, mas... Na verdade, elas não negam isso, né? Não pode ser dito isso em público. Isso. Elas mesmas dizem, não pode ser dito, né? Quando o parente diz, ela diz... Não pode dizer isso em público, né? A gente faz, mas abafa, né? Exatamente. Mas, assim, o que eu quero te provocar nesse sentido é o período de produção. A comédia
querendo ou não, ela está intrinsecamente ligada ao seu tempo de produção. E a gente tem Lisístrata, né, no mesmo ano, que tem assim, uma personagem feminina muito forte, que quer o fim da guerra. Isso é muito... Pompeu, assim, é muito interessante ver que essas duas peças são localizadas no mesmo ano. Um no início, um mais para frente, mas que assim, faz a gente pensar, né? Colocou personagens femininas, que é uma coisa, o feminino na antiguidade não tem voz, né? Não tem espaço na ágora. Não tem, e ele vai colocar uma mulher. Por quê? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de desenvolver com você. Por que ele coloca uma mulher, primeiramente? Segundo, em Tesmoforiantes, em especial, eu acho que assim, Lisístrata, ela tem uma recepção muito boa, né, no nosso tempo, e ela é muito fácil de ser atualizada desde a década de 60. Ela encontra, né, um viés assim mais moderno de se localizar, se a gente for pensar na historicidade do texto teatral, é altamente viável, né, que se traga Lisístrata para os nossos tempos. Tesmoforiantes é um pouquinho mais difícil, mas eu sei que você vai conseguir, porque eu sei dos seus projetos. Fala um pouquinho, por favor, depois no início, no final, com a Esther Góes. Eu acho que você está envolvida nisso, né? E o texto maior vai ser Tesmoforiante. Por favor, anuncie isso para a gente, para ver se eu estou certa ou errada, porque eu só ouço rumores acerca. E em relação a Tesmoforiantes, a gente tem, assim, né, Lisístrata e Tesmoforiantes, eu percebo muito claramente a questão do eu quero falar sobre todas as coisas, né? Porque teve, assim, no meio da Guerra do Peloponeso, uma fase que os aristocratas tomaram poder e aí silenciaram, né? Muitos membros daquela democracia tiveram que sair da cidade porque eles tinham uma proibição, né, de atuar de forma livre na ágora. E Aristófanes vai e coloca isso em cena. Calma aí, tudo bem, ele está falando em nome de Eurípides, ele como Aristófanes, ele critica. Vem cá, eu não posso falar sobre todas as coisas, né? A parresia, que me dá total liberdade, inclusive de falar das mulheres, por que não? É uma leitura que a gente pode fazer também da crítica social, da crítica política que Aristófanes está fazendo com Tesmoforiantes, e o que eu acho uma leitura interessante. Então, a segunda questão, o que você acha disso, né? Em relação a essa segunda, em relação à Assembleia de Mulheres, a gente está no outro tempo, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas Tesmoforiantes e Lisístrata estão no mesmo ano. Então, ele usa duas personagens, né, dois elementos femininos muito representativos, porque uma é uma personagem principal e a outra é o coro. Então, o coro tem um peso, né, de transmitir a ideia que está circulando na comunidade, na sociedade. Eu queria pensar isso com você, né, 411. Como é que você vê isso? Tem muitas questões aqui. São muitas questões, mas assim, a ideia de por que uma mulher, né, você até já respondeu parte dela, né, mostrando que realmente houve um golpe oligárquico em 411, né? Então, Aristófanes corria risco realmente de mostrar alguma coisa assim, com nomes, né, de políticos da época, etc. E uma mulher seria um disfarce muito bom, né, para falar. Alguém que não tem voz, né, quase um títere, né? A Dani, que eu diga, né, Dani? Colocou a Lisístrata em teatro de boneco. Muito interessante. Então, assim, é praticamente alguém que não fala, que vai poder falar tudo, né? Que puder, como você falou, parresia. A parresia foi algo, né? Era algo para ser da própria democracia, mas ela foi muito utilizada nesse período exatamente para acabar com a democracia. Isso que nós vemos. É o que acontece atualmente também entre nós, né?
o falar francamente para poder se destruir, inclusive aquilo que não era para ser destruído, né? A própria democracia. Então, é interessante. Essa palavra parresia, ela aparece nas tesmoforiantes, né? É interessante ver isso. Porque é nesse mesmo período, é o período do golpe oligárquico, realmente. Tanto a mulher ser essa personagem, esse porta-voz do poeta, tem a ver com esse período, como também essa palavra, né, a parresia, ser tanto utilizada aqui, porque é um modo de, inclusive, falar mal da democracia, coisa que não podia ser feita. Nós estamos vivenciando isso hoje, é interessante isso, né? Outra coisa interessante, já que você está falando da atualidade de Lisístrata, eu acho, como nós usamos a Lisístrata de forma muito séria hoje. Eu lembro que eu dei uma primeira disciplina sobre as mulheres de Aristófanes na pós-graduação, e alguém me disse assim, olha, professora, eu não achei engraçado não essa peça. Ela levou muito a sério, muito, porque, assim, para nós, hoje, isso é complicado, assim, as mulheres, né, falar do direito de mulher, o direito de falar, o direito de ser representada, se representar, e ali não, ali para os homens era muito engraçado, as mulheres na frente da Acrópole se reunindo e tentando fazer algo pela cidade, né, algo político, vamos dizer, né? Claro que a mulher tem muita importância na cidade como mãe, nas suas famílias, na sua, né, na sua economia doméstica, vamos dizer assim. Mas hoje em dia as pessoas não acham tão engraçado, eu vejo isso, até nas representações, acabam ficando sérias demais, acaba não ficando mais engraçada. Porque a gente leva muito para o político, né? Esquece as relações sociais. Existe, então, é perfeita, né? Para mostrar o tesão, o penétrias, que você traduziu muito bem por penétrias. Desculpa, povo, mas eu sou de comédia. É aquele cara que quer fuder mesmo. E a mulher está fazendo greve de sexo. Pois é, exatamente. Aí, assim, mas as pessoas levam muito para o lado pessoal de hoje, assim, quase se doem de não poder falar. Se você não puder brincar, você não é comédia, é tragédia. Porque você se identifica tanto que chora em vez de rir. Então não adianta, né? Você tem que ver como outro, não pode ser como você mesmo. Se não rir de você mesmo, você vai chorar, no mínimo. Porque assim, você já teve algumas experiências com isso? O viés que se pega da comédia, né? Se pega muito sério. Comédia é coisa séria. Quando eu divulguei a sua palestra hoje, eu falei, gente, olha, ela vai falar de comédia, e comédia é coisa séria. Mas, claro... é sério. Mas você tem que, né, no momento da representação, a própria tragédia é uma representação. Só que as pessoas não notam que estão assistindo a uma tragédia. A comédia, você tem que se notar como espectador, senão não é comédia. Uhum. Você não pode se identificar só com o protagonista, só com o ator. Você se identifica não com a personagem, você se identifica com o ator e com o espectador. E com a circunstância, né? Isso, com toda a circunstância. A comédia é isso, é você ver de fora, né? Fazer esse jogo de redimensionamento, não pode ficar dentro daquilo ali, senão você chora. É muito interessante, uma comédia muito mais ampla. Você tem que olhar e se ver vendo, se ver assistindo. E olha que essas duas peças dá para chorar mesmo, porque ele existe até greve de sexo, você pode chorar, e Tesmoforiantes, tadinho, ali o sogro, o parente do Eurípides, está fazendo o maior sacrifício para salvar o parentes, e ele está quase assim, sendo colocado ali, né, a forca para morrer, e no final o Eurípides chega, ok, eu vou me redimir com vocês, eu faço um trato aqui, que eu não vou mais falar mal, mas assim, leva o espectador na questão mesmo da performance, né, da comédia, que leva muito a uma literatura posterior, porque é similar ao que o Eurípides vai fazer, da surpresa, é uma grande surpresa. Né? O Eurípides, quando você tem uma Medeia que é levada pela carruagem do sol, pelo seu avô, depois de ter feito o que ela fez, você espera uma condenação, né? Num caráter moralista, num caráter moralista, né, da coisa, você tem ali
Deus ex machina que resolve todas as coisas em paralelo, né? E assim, é o inesperado que você conduz o público até o final, e o público fica preso até o final, assim, vem cá, o que vai acontecer? Então, essa narrativa de surpresas, de reconhecimento, é um desenvolvimento que o Aristófanes vai dar para a comédia, uma contribuição, né? Que a gente vai ter, que nos prende até os dias de hoje. Quem lê Tesmoforiante vai estar ansioso para saber o que vai acontecer no final. E as Tesmoforiantes também traz essa ideia de um poeta ser morto por falar mal de alguém, né? Ser ameaçado de morte. Exatamente, ser ameaçado de morte por falar mal de alguém. Então, assim, também Aristófanes poderia estar correndo esse risco, por isso usar mulheres, né? E ainda usar esse tema, claro, né? Um poeta que não pode, que vai morrer por falar mal de mulher. Isso é fundamental. Ele fala isso desde Cavaleiros, né, a Carnenses, que ele foi processado, porque ousou falar mal dos políticos e ele foi acusado de falar mal do povo, algo que para a comédia era proibitivo, né? Não se fala mal do povo. Na verdade, colocou de Ceópolis exatamente nesse sentido, né? Cidade justa, para dizer que estava falando bem da cidade. A cidade justa seria uma Atenas justa. Não a Atenas daquela época. Acaba continuando falando sobre isso. Perfeito. Né? Olha, para não ficar só a gente, tá, rainha? Eu quero primeiramente dar assim, para a rainha. Primeiro eu quero dar assim, as boas-vindas. No início eu dei, né, para a Adriane, que é a nossa assim, primeira referência de comédia grega no Brasil, né? E a professora Zélia está conosco também, uma grande honra ter a professora Zélia nesse encontro de hoje. Nos enche de muito orgulho. Obrigada, professora, por estar conosco. Obrigada, e eu não acompanhei o chat, tá? Mas assim, abro para as pessoas estavam aqui falando da questão política, né? De ser interessante Aristófanes ter colocado uma mulher em 411, e não foi à toa, né, Pompeu? Não foi à toa. O risco que ele corria, obviamente, colocar isso na boca de uma mulher para ele facilitou as coisas. O que você acha? E tanto em Lisístrata como em Tesmoforiantes, né? Tesmoforiantes, a mulher é meio doida, né? É um homem vestido por Eurípides com as roupas de um agatão, que não é nem de uma mulher, é de um poeta afeminado. É muito indireto, né? O feminino nas Tesmoforiantes, ainda que sejam as mulheres, né? Celebram as Tesmofórias, mas o homem que se faz mulher ali, o parente de Eurípides, é uma graça, né? Depilado em público. Tanto em Lisístrata, do mesmo ano, foi o ano em que realmente a democracia sofreu um grande ataque. Então, ele, nos dois festivais em que a comédia participava, ele colocou personagens femininas. Agora, o que você diria de Assembleia de Mulheres? Por quê? Aí é outro período mesmo, né, na verdade? Isso. Aí é outro período, não é mais nem período de guerra, nem nada, né? Mas ali foi mesmo uma espécie de revolução, acho até a ideia da própria comédia de comunidade, né? De transformar uma casa, transformar a cidade num oikos, né? Numa casa. E as mulheres eram representantes desse oikos, né? E a questão do disfarce é bem interessante que continua também, né? As mulheres se disfarçam de homens e entram na Assembleia. E o disfarce é muito maior ali, porque os atores são homens, né? Que estão representando, caracterizados como mulheres, que vão se disfarçar de homem. Então, assim, é muita máscara, né? É muito interessante. É muito da comédia isso mesmo, né? Só que nós não temos mais, agora é a questão mais social, a questão de divisão de riquezas, né? E a brincadeira com a velha vai continuar. Aqui tem essa questão das velhas no final, mas lá no Pluto também tem uma velha lá, né? Com raiva porque perdeu o seu mocinho lá, que quando ele era pobre, eu bater a porta dela, mas depois que ficou rico, não quer mais saber dela.
É bem interessante. Mas eu creio que ele gostou também, né, do tema, muito interessante. Tem outras peças femininas também. Nós aqui não conhecemos todas, né? Infelizmente não, a gente tem rumores de outras peças, de outros autores que usaram personagens femininas de forma comum, mas é o que a gente tem para trabalhar, né, Ana? Então, a Lisístrata, que é super reproduzida, não só no Brasil, mas também, né, em outros palcos, como aquela que representa uma liberação da mulher, de não ser obrigatório, né, que ela sirva o homem na cama. Então, é uma peça que cabe muito bem, e não tem como, pelo menos no nosso meio, não tem como pensar em Lisístrata sem pensar nos movimentos da década de 60. Então, ela já tem uma historicidade que vem com a gente, com a leitura que a gente faz. Hoje, ler Lisístrata não é como ler na década no século XIX. É bem diferente. A recepção é outra, né? E a Assembleia de Mulheres, eu acho que traz muito disso, porque a questão ali é econômica, essencialmente, né, no quarto século. Você não pode falar diretamente da questão pública e política, isso diminui, ao ponto de a gente não ter um coro efetivamente ali se colocando no papel do autor, e aí a Adriane está aqui para dizer, ou desdizer tudo isso, porque ela fez sobre a paráfrase, que é o lugar da fala do autor, né, do poeta, e em Assembleia a gente tem isso muito enfraquecido, mas é voltar-se para casa, né, voltar-se para o que é privado, né, então a protagonista sai antes do final, né, algo bem estranho, né, também. A protagonista deixa antes do final, as cenas episódicas no final, né, totalmente. Que a gente se enrola quando a gente lê na graduação a tradução do Cury, a gente fica muito. A Valentina lá. Isso. Até que a Valentina vai além. Perfeito, a Valentina vai além. Vale a pena ver a Valentina ir além, né? Porque ela é reproduzida pelas escravas, então é um outro tempo, né? Que a gente tem uma continuidade em outras personagens que eu chamaria de orgânicas, né? Nesse sentido, de colocar-se em continuidade a ação, mas sim, olhar pela perspectiva do feminino, Ana, e hoje trazer isso para a gente, algo que está sendo tão debatido, né, com o nosso público. Eu sempre falo, quando eu dou aula, assim, desde 2015, Ana, que eu percebo que o nosso público ele tem uma demanda por questões que são presentes e que Aristófanes traz, não de forma anacrônica, absolutamente. Eu não vejo, a sua apresentação mostra para a gente que o colocar a mulher em destaque não é anacronismo, e perceber isso, né, da nossa parte, não é anacronismo nenhum, pelo contrário, é ver o papel da mulher em todos os sentidos, né, econômicos, maritais, e trazer isso para o tempo de hoje. Essa é a nossa dificuldade, né, que você, aí eu abro espaço, né, que você, de repente, vai trazer ano que vem. Poderia falar um pouquinho mais disso? A questão da... Sesmoforiantes. Na verdade, a atriz e diretora de um grupo de teatro, a Esther Góes, né, ela leu essa minha tradução da Sesmoforiantes. Eu creio que ela se atraiu mais pelo livro, que é bonito, ó. Eu creio também. É muito bonitinho, parece uma caixa de bombom. Esse é um projeto da esposa do editor, né? Interessante que ela se interessou pelo livro, fez bonitinho assim, muito bonitinho. E aí, com certeza, chamou a atenção, né? Ela leu, gostou da peça e quer... Vende muito, parabéns para você. Ela vai montar. Inclusive, a Dani é minha assistente, eu sou a oficineira no projeto, vou dar uma oficina das mulheres de Aristófanes, né? Está programada agora para novembro e dezembro. Também online, né, cara? A gente fica na expectativa.
Mas a montagem seria das Tesmoforianas. Não sei se ela vai tentar, que eu dei autorização para essa peça, foi isso que eu vi, né? Isso, a professora Ana Pompeu está falando da atriz, né, que é a Esther Góes, uma atriz renomada, conhecida, pelo menos pela minha geração, né, Ana? Não sei pela nova geração, mas que leva seus papéis muito a sério, que tomou à frente, né, nessa quarentena, colocar alguns diálogos das mulheres, e aí cabe a apresentação da professora Ana Pompeu, das 3 peças, então ela faz um recorte, né, Ana? Exatamente. Na exibição do Sesc de São Paulo, que eu não sei se ainda está disponível, tá? Mas vocês podem... Até um dia desse ainda estava, né? A última vez que eu vi, não sei se ainda está, não. Eu ainda não sei, mas ela fez uma performance que está Sesc São Paulo online, digitem, eu não tenho como apresentar para vocês o link, mas ela fez uma performance com as falas das mulheres das 3 peças, né? Das quais a gente está falando hoje. E ano que vem, o final do ano que vem, a gente vai ter, com base no texto da Pompeu, uma encenação da Esther Góes. Eu tenho uma ex-colega aqui, que infelizmente faleceu com H1N1, a professora Edilene Ribeiro, né? Em 2018, ela nos deixou com 50 anos só, mas ela me chamava sempre de Pompeu, né? Aí eu achava uma graça, porque ela era feminista, né, estudiosa de gêneros no Brasil, a Edilene Ribeiro. Eu dizia, Edilene, como é que você é tão feminista e só me chama de nome de homem? Só me chama de eu também, Pompeu, é difícil tirar esse ranço, essa coisa. Olha, eu sou tão equilibrada que eu sou Ana, Maria, César e Pompeu. São dois homens, 2 mulheres, estão vendo? Eu te chamo de Ana Maria, Pompeu, às vezes. A Stefânia vai lá também, a Aristofânica aí. Não, olha, eu vou abrir, então, né, para quem quiser falar, porque eu vi aqui que teve a questão do feminino, que é muito pungente ultimamente, e aí eu fiz leituras das questões que apareceram e coloquei para você, porque eu quero aproveitar o gancho de estar falando. Assim, a gente é muito próxima, mas para se falar no campo, né, mais profissional. Ela demorou até um curso junto, não foi? Da comédia antiga, lembra? Foi maravilhoso, onde eu aprendi muito. Então, fico feliz. Nós todos, né? Nós todos. Até hoje eu tenho os slides, né? Até usei aqui. É um curso que eu amei ter apresentado, ter feito na Federal do Ceará. Farei, até estou profetizando aqui, farei novamente, não sei quando, mas eu tenho grande prazer de estar aí, e as pessoas são muito interessadas, o que é fantástico. Mas, assim, olhando aqui as questões que aparecem, obrigada, né? Que aparece aqui a Maria Lidu, a nossa Lidu, né? Está falando. O Ney está aí também. A Lidu está sempre com a gente, obrigada, Lidu, falando da questão da atuação da mulher, né? Nas suas atividades, né? E a comparação com que ela pode contribuir naquela época. Claro, hoje, graças a Deus, a gente contribui muito mais, mas é o que o Aristófanes pôde fazer naquela época, sim, contribui muito. Gente, ele está lidando com material que é do tempo dele, então também não espere uma revolução absurda, né? E não chame de feminista, porque é algo totalmente anacrônico, eu penso. E sim, claro, ele vai usar todo o material social, ele vai colocar em cena isso de forma fantástica. Ele realmente, assim, quando ele fala, né, que eu tento colocar isso de uma forma melhorada, vamos assim dizer, do que é apresentado pelos nossos poetas anteriores, ele faz um esforço sem abrir mão do que é comum, né? A comédia de física, né? De bater no escravo, de rir da queda do outro, fisicamente falando. Ele trabalha com
esse tipo de comédia mais física, mas ele também propõe para o seu público algo em que se pensar, né? E eu vi aqui que em algum momento a Adriane abriu o microfone para falar alguma coisa. Adriane, fique, nossa deusa, fique super à vontade, pelo amor de Deus. Para falar. Não, eu queria dizer que eu gostei muito da apresentação da Ana, né? Eu acho que tem esse cuidado de olhar para as peças não como 3 peças sobre mulheres, mas as especificidades de cada uma, né? Porque, na verdade, cada uma trata de um aspecto diferente, né? A Lisístrata também pode ser lida como entre as comédias que tratam da guerra e da paz, que é um tema muito forte no Aristóteles. E aí faz muito sentido ter uma mulher também como protagonista, já que as mulheres, elas se opõem, né, à guerra, elas nem são agentes na guerra, e nem, no fim, elas veem a destruição, sentem a destruição da guerra de uma forma muito forte, e é por isso que, hoje em dia, se lê a Lisístrata, às vezes, com muita seriedade, né, mas é interessante esse olhar, e também pensar que, se ela é a primeira protagonista cômica, né, que a gente tem, as tragédias sempre colocaram a mulher no primeiro plano, né, então acho que também, de certa maneira, tem um jogo aí de construção da Lisístrata, pensando um pouco nesse contexto, e as tesmoforiantes já não é tanto a questão, né, a questão da poesia também, que aparece muito ali, das poéticas, né, e como é que a mulher é representada, né, na tragédia, que tipo de resposta se dá isso também, para além de todas as questões tipicamente femininas que você apontou, e como a Grace falou, né, na Assembleia de Mulheres, a questão econômica, né, então eu acho que a questão de você levar para a polis, para a administração da polis, uma outra forma, né, de ação, né, que passa por essa discussão, né, de mais de comunidade, de como fazer e construir, que também é uma paródia, aquelas teorias filosóficas todas que a Ana falou, que vão aparecer lá depois na República do Platão, mas que deviam estar circulando naquele momento e tudo, né. É interessante, são 3 peças sobre mulheres, mas elas, na verdade, vão desenvolver aspectos diversos, elas vão, né, elas estão enraizadas em coisas diversas, né, não é tudo peça sobre mulher, né. E é claro que, apesar delas estarem muito ligadas à nossa experiência hoje, sobretudo a Lisístrata, a gente tem que fazer esse esforço de contextualizar as peças também no contexto grego, né, porque senão são as duas coisas, né, é como elas batem na gente, como, né, provavelmente elas foram Decepcionadas, né? Naquele contexto, né? Naquele contexto, eu costumo dizer, a Lisístrata devia ser como as aves, né? As aves que vão fundar um novo reino, uma ideia tão fantástica, as mulheres ditando aquelas políticas toda da polis, era para a mesma coisa para os homens, né? Senão não seria cômico, seria trágico, né, Ana? Com certeza. É o que acontece com algumas pessoas que levam para a tragédia. Mas tem cenas absolutamente fantásticas do ponto de vista da comicidade, né? A Lisístrata, com aquela cena eu acho que você traduz Buquerina e o... Como é que você traduz o Penélope? Você colocou trepadas, não foi? Trepada, absolutamente cômica, né? Não tem como não ver esse lado aí também, né? Mas é uma peça conservadora, no limite, porque no final as mulheres voltam para casa. Elas voltam. E se calam, né? No final, só os espartanos e os atenienses fazendo as pazes e brincando no final. Então, nesse sentido da recepção, é muito interessante o Augusto Boal e as mulheres de Atenas, porque ele adapta as duas, né? Começa com a Lisístrata e termina com a Assembleia de Mulheres, que já tem esse outro lado das mulheres tomando poder e, né, e se recusando a voltar para cá. Então, a Revolução
Foi, muito bom. Mas foi muito bom, Ana, muito bom te ouvir. Muito bom também. Cadê as outras aristofânicas? Vamos lá, Stefânia. Não, muito bom te ouvir. A Luísa Severo, de Buarque, está aqui com a gente também. Viu, minha querida? Você é amada por todos, buscada por todos. Suas traduções, né, trazem para a gente. O que a Adriane perguntou aqui, né, como é que você traduziu? Penétrias e buquerina. Não tem como não já achar engraçado. Então, assim, a tradução ajuda bastante nessa recepção no Brasil, né? Essa recepção no Brasil, a gente tem que pensar justamente no que a gente oferece para o nosso público. Eu acho que essa tradução traz muito disso, a partir da própria nomenclatura, né? Da própria denominação da personagem, você já tem, que era o papel mesmo, né? Que a gente tem das peças, obviamente, a gente sabe que dos manuscritos a gente não tem a referência do nome da personagem, só tem, né, no texto a gente sabe, né, qual é o nome que é dado àquele referente, mas os nomes são, e a gente sabe da comédia, eles são criados para a comédia, e justamente para fazer graça e para introduzir, né, ao nosso espectador, ou ao espectador do seu tempo, né, do tempo de Aristófanes, a sua função dramática, a sua função na narrativa. O Penetras, ninguém tem dúvidas de que ele quer fuder, e a buquerina é o amor da vida dele, né, que faz muita falta. Então, a comédia tem isso, né? Então, apesar de eu usar aqui a linguagem um pouco mais vulgar, mas a comédia trabalha com essa questão muito forte da fertilidade, né? Tem toda uma ritualística que ainda é inerente e muito presente na comédia, e que você brilhantemente trouxe para a gente. Obrigada, Ana. Somos todos gratos, nós que fomos iniciados tanto pelas suas traduções, pelas traduções da Adriane, somos gratos pela tradução da Maria de Fátima, né? E a gente está vindo aqui, uma nova geração, apresentando para esse público, né, uma leitura nossa própria, oriunda, claro, das leituras que vocês fizeram, somos gratos por isso, e eu agradeço, em nome do laboratório, a sua presença aqui, Ana Maria, a presença de pessoas tão especiais, o nosso público cativo, que está sempre aqui, desde abril, somos muito gratos, pessoas especiais que tomaram seu tempo para estar aqui, né, como todos. Agradecemos muito a presença, agradeço os meus colegas, agradeço o Beethoven, a Glória, que esteve aqui até alguns minutos atrás, a Renata, que está sempre envolvida, né, nos eventos do laboratório. Agradeço aos meus ex-orientandos, a Stefânia, que está aqui, que foi minha orientanda, e que agora está no doutorado, inspirada por nós, né? Adriane, Ana, Jane, com sua tese de doutorado, que é referência. Por favor, Jane, precisamos do seu livro. A todos aqueles que estudam comédia, né? A Jane precisa publicar essa tese maravilhosa sobre os coros de Aristófanes, e a Adriane com todos os seus artigos, suas traduções, Maria de Fátima, né? Sem comentários, somos todos gratos. É um dia de gratidão e muita felicidade, e um pouco de riso, né? Comédia é coisa séria, como eu falei. Obrigada. E amanhã tem grupos da SBEC, lembra isso? Sim, a nossa presidente, por favor, a nossa presidenta, fala do nosso evento. Amanhã continuamos. Amanhã continuamos com o segundo, né, seminário dos grupos da SBEC, né? Será o grupo Cátedra Arcai, a partir das 15h30, tá bem? Todos estão convidados, né? Vocês já receberam um convite desde sexta passada, né? E também na sexta começa, né, o colóquio internacional lá da Universidade Federal do Pará, com a abertura com a professora Maria de Fátima, às 15 horas. Sim.
Sim, obrigada, Ana. Semana que vem, com relação ao nosso leque, a gente vai ter a grande participação também. Olha, Ana, não sei se eu devo falar, mas eu tenho uma boca grande, é o nosso último ciclo, e a gente está com nomes, assim, bombásticos, né? Você, então, trouxe muito. A gente chegou a ter 60 e poucas pessoas numa época que muitos estão tendo aula, né? Isso é fantástico. E semana que vem a gente vai ter a Tereza Virgínia falando da sua tradução, de Betégia, de Orestes, de Eletra, para o palco, né? Tradução de tragédia para o palco. São todos convidados, são todos bem-vindos. Não só ela, como a direção também vai estar presente. A gente vai ter uma pequena demonstração do que pode ser feito, né, com as traduções dos clássicos de forma fluida. Então vai ser fantástico. São bem-vindos para o próximo capítulo da nossa performance aqui. Obrigada, Ana. É o horário ainda da Cupido Psique, que vocês vão apresentar, eu vi agora? Sim, pessoal da Paideia, por favor, pronuncie-se. Dia 16 de outubro, né? É muita coisa. A gente de classe, a gente faz muita coisa. Qual é o horário, Oi, Dani, pode falar, Dani? Oi, gente. 19 horas, sexta-feira, a gente vai transmitir pelo YouTube, Psique e Eros, Teatro de Bonecos. Né? Assistam. Vai ter live, porque não pode aglomerar, então as personagens vão fazer uma live para conversar. Certo? Sejam todos bem-vindos. O link vai ser, a gente divulga pelo Instagram. O Ney colocou aqui, né? O link do canal. Canal novo, não tem nada lá ainda, né, Ney? Vai ser a primeira coisa agora do YouTube. Vocês estão com um canal do YouTube, não acredito. A gente vai fazer agora. Porque a gente tem todas aquelas palestras de sexta-feira ainda para publicar, Grace. Eu sei. Hoje eu tomei o dia para fazer isso, fiquei saudosa, porque a gente, depois do retorno às aulas, para mim ficou um pouquinho difícil, mas eu estava até conversando com a Ana Maria, né? Nossa, estou tão emocionada de ver tantas carinhas boas participando aqui do nosso evento. É uma honra. É uma honra. Então, parabéns a vocês também, né, pelo evento aqui. Não, parabéns, vocês são guerreiros, assim, porque vocês tiveram vários encontros por semana. Parabéns, Dani, parabéns para todos que organizaram o evento do Paideia. Oi, Beethoven. Oi, Grace. Oi, todo mundo. Eu só queria agradecer a maravilhosa fala da Ana Maria. Eu fiquei aqui só escutando e aprendendo. Agradecer a participação realmente excepcional hoje, de excelentíssima qualidade, e atender a um pedido da Lidu, aí do chat, que fez aqui um apelo para que, então, a Ana Maria volte e fale novamente em alguma oportunidade nas nossas versões parte 2, o retorno. E eu senti falta... A Lidu já me ouve todo dia, quase. Mas, Ana, eu pego o apelo da Lidu e digo, sim, que seria muito bacana, porque hoje a gente não vai ter tempo de começar uma discussão agora, mais detida sobre o próprio processo de tradução. O que é essa tradução para o cearenseis? Isso é extremamente importante e interessante para a gente escutar. Então, quem sabe, não fica... Lidu, também a gente está chegando perto do final do ano agora, a gente está começando a ter um limite de agenda, não é? Mas fica esse pré-convite de vir um dia falar aqui para a gente mais detidamente sobre o que é essa tradução para o cearenseis, né? A gente tem muito a aprender também com essa prática. Fazer um curso de cearenseis, né? Para aprender. Ótimo! Eu tenho uma boa ideia para o Paideia, dar um curso de cearenseis. É um propedêutico para poder discutir a tradução posterior. Eu preciso de um desses, adoraria fazê-lo. Que ótimo, gente. Muito bom. Olha, bom resto de semana. Amanhã a gente tem mais eventos dos estudos clássicos. Sexta-feira a gente tem Paideia, amanhã SBEC, sexta-feira Paideia, dentre outros. Procurem, entrem no Facebook aí da SBEC, do Leque UF,
Tem também do núcleo, né, de estudos clássicos da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Então, entrem assim, se loguem para saberem, porque a gente faz muita coisa. Então, obrigada, Ana. Obrigada, Beethoven, mais uma vez. Estê, que eu estou vendo aqui, todos que tiveram, Lidu, Dani, obrigada. Vanísio, que está aqui aparecendo para mim. Eliana Lopes, obrigada por estar aqui. Você estava aqui semana passada, hoje, obrigada. Até semana que vem. Beijo. Até. Tchau, gente. Obrigadíssimo, Ana. Tchau para todos. Tchau.